Esse é o pior dia da minha vida. A dor é real. Descanse em paz, Skylar. Você sempre será minha melhor amiga. Eu sinto tanta saudade que você nem pode imaginar. Todos nós já assistimos a algum filme ou seriado que retrata o dia a dia de uma high school americana. As personagens, muitas vezes estereotipadas, se apresentam com perfis bem específicos. Os valentões e galãs dos times de esportes, os nerds dos clubes de ciências, os grupos dos desajustados e descolados e as riquinhas. Bonitas, autoconfiantes, super populares. Elas raramente passam despercebidas, causam admiração, atraem olhares e exercem influência, fazendo com que muitas garotas desejem ser como elas. Contudo, às vezes, elas também podem ter um lado sombrio, um certo prazer sádico em humilhar e maltratar. O caso que vamos apresentar hoje fala do perfil dessas meninas malvadas, mas levado ao extremo, onde a mais pura maldade se esconde atrás de uma falsa camada de amizade verdadeira. Olá, misteriosos! Sejam bem-vindos de volta ao canal Arquivo Mistério, mas se você for novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber notificação quando o novo caso for lançado. Aproveita também e já deixa seu like aqui no começo do vídeo, porque isso ajuda muito no crescimento desse projeto. E para aqueles que querem e podem ajudar com que o Arquivo Mistério continue com essa atmosfera áudio interpretativa, considere a possibilidade de se tornar membro do canal clicando no botão aqui embaixo Seja Membro ou no link da descrição. A depender do seu nível de apoio, você terá alguns benefícios exclusivos. Recados dados, vamos então ao caso de hoje. Skylar Neese nasceu em West Virginia, Estados Unidos, no dia 10 de fevereiro de 96. Era filha única do casal David e Mary Neese e sempre foi uma criança muito alegre e esperta. Na adolescência, a garota já se destacava como uma aluna inteligente e responsável, que adorava ler livros e que sempre conseguia boas notas. Desde os 8 anos, Skylar tinha uma melhor amiga, Sheila Edie. As duas moravam próximas, tinham a mesma idade e se tornaram amigas quando se conheceram numa creche comunitária, ficando cada vez mais inseparáveis ao longo que cresciam. Em outubro de 2010, quando as duas tinham 14 anos, elas iniciaram o primeiro ano do ensino médio, mas, pela primeira vez, passaram a estudar na mesma escola, o que fez a amizade se fortalecer ainda mais. Sheila vinha há muito tempo passando por situações bem difíceis em seu meio familiar, desde um gravíssimo acidente de carro sofrido pelo seu pai, até o difícil processo de separação dos pais anos depois. Skylar sempre foi uma amiga leal e acreditava que os comportamentos rebeldes, por vezes agressivos, que Sheila começava a ter, poderiam ser consequências dos problemas que ela estava enfrentando. Sendo assim, ela tomou para si a responsabilidade de estar ainda mais próxima da amiga, acreditando que de alguma forma faria com que Sheila soubesse que nunca estaria sozinha. Sheila sempre frequentava a casa da família Neese, e como a amizade das duas era vista com bons olhos pelos pais da Skylar, ela era tratada, considerada como uma filha por eles também. Ela tinha acesso livre ao imóvel, ganhava presentes de aniversário, participava de alguns passeios em família. De fato, Sheila era parte daquela família. Foi nessa fase conturbada de sua vida que Sheila apresentou Skylar a Rachel South, uma amiga do colégio anterior, mas que havia se transferido para o mesmo colégio em que as meninas estudavam. Rachel era uma aspirante a atriz e cantora, vinha de uma família religiosa e participava ativamente de várias atividades da igreja. Rapidamente, o que era uma dupla se transformou em um trio de melhores amigas que estavam sempre juntas, tanto na escola como em qualquer outro lugar, fazendo selfies, vídeos e postando nas redes sociais. Skylar, Sheila e Rachel formavam um grupo inseparável de jovens bonitas, populares e, mesmo que sem intenção, invejáveis por muitos da escola. Em 2011, no segundo ano do ensino médio, Skylar, aos 15 anos, estava em um momento promissor da vida. Tirava excelentes notas e trabalhava meio período no restaurante de fast food Wendy's. No entanto, ela parecia estar sendo influenciada por Sheila a ser mais rebelde e fazer algumas coisas escondidas dos seus pais.
Eventualmente, ela saía de casa à noite sem que eles soubessem para beber e fumar. Mesmo assim, esse mau comportamento, entre aspas, não estava prejudicando seus bons resultados nem na escola, nem no trabalho. Tudo parecia bem até que, em certo ponto, a relação entre o trio começou a desandar. Skylar estava se sentindo meio excluída e parecia ter que competir com a Rachel pela amizade de Sheila, que por sua vez parecia adorar ser o centro das atenções. As duas amigas de infância passaram a se desentender com frequência, gerando brigas e discussões que, por vezes, acabavam sendo compartilhadas nas redes sociais. Skylar mesmo postou algumas mensagens em seu Twitter, mensagens vagas, indiretas, mas que só faziam aumentar a atenção e abalar ainda mais aquela amizade. Tem alguma coisa em você que eu simplesmente não suporto. Pessoas podem ser muito cruéis por absolutamente nenhuma razão. Realmente não precisa de muita coisa pra me irritar. Você fazer esse tipo de merda é a razão pela qual eu nunca vou confiar totalmente em você. No dia 5 de julho de 2012, Skylar, aos 16 anos, voltou para casa à noite após terminar o seu turno do trabalho. Seus pais estavam na sala assistindo TV. Os três conversaram brevemente sobre como foi o dia, então Skylar disse que iria se deitar, deu boa noite aos pais e foi para o quarto. Na manhã do dia seguinte, Dave e Mary seguiram suas rotinas normalmente. Acordaram cedo e saíram para trabalhar. Ao meio-dia, quando Dave volta para casa para almoçar, ele percebe que a porta do quarto da filha ainda estava fechada. Ao entrar, ele vê que Skylar não estava lá. Ele percebeu que a janela estava semi-aberta e com a tela da proteção removível fora do lugar. Ao olhar pela janela, ele percebeu um banco pequeno escondido do lado de fora, que provavelmente Skylar teria usado como apoio para sair do quarto e que possivelmente usaria para poder entrar quando voltasse. Dave começou a ficar preocupado. Presumiu que a filha tinha saído escondida na noite anterior e que ainda não tinha voltado. Ele ligou várias vezes para o celular dela, mas sempre caía na caixa postal. Então ele liga para a esposa, que também não sabia do paradeiro dela, mas disse para ele ficar tranquilo, porque a menina provavelmente estaria com as amigas. Dave então liga para Sheila, que diz não ter visto Skylar desde o dia anterior. Ele liga novamente para a esposa e Mary recomenda que eles esperassem até o horário do turno dela no Wendy's, que começaria às 4 da tarde, pois ela sabia que a filha era muito responsável e que não faltaria ao trabalho sem avisar. Só que infelizmente Skylar não apareceu. Ao entrar em contato com o trabalho da filha, Dave foi informado que Skylar não tinha chegado e nem dado aviso prévio sobre a ausência. Assim, não tinha mais o que esperar e, mesmo com menos de 24 horas, Dave liga para a polícia para reportar o desaparecimento da filha. Uma das primeiras ações tomadas pela polícia foi verificar as imagens das câmeras de segurança do condomínio onde Skylar morava. As imagens mostraram um carro sedã branco chegando e estacionando perto da casa dela à 00:30. 5 minutos depois, Skylar aparece e entra no carro pela porta lateral traseira. Desse modo, para a polícia, tudo parecia apontar para um evento corriqueiro, no qual um adolescente saiu de casa sem conhecimento dos pais. O Amber Alert, aquele alerta que é acionado em caso de sequestro de menores, não foi emitido porque, de acordo com as imagens, Skylar não tinha sido sequestrada, mas sim entrado em um carro voluntariamente. No dia seguinte, 7 de julho, Sheila e sua mãe ajudaram Dave e Mary a espalhar cartazes pela cidade e a vasculhar a vizinhança à procura de Skylar. Já Rachel não participou das buscas porque, exatamente naquele dia, ela tinha ido para um acampamento de verão da igreja que duraria 2 semanas. Inconformados com a falta de urgência com que a polícia tratou o caso, Dave e Mary buscaram apoio na mídia local, conseguindo publicações sobre o desaparecimento através de canais de TV, rádio e internet. Com toda a enorme repercussão gerada pelo caso,
as pessoas começaram a especular sobre o que teria acontecido. Mais dias se passaram e a família Nees seguia em agonia. Certo dia, Sheila foi até a casa da família para conversar com eles e prestar apoio. Ela disse que estava com muita saudade da amiga e pediu para ir até o quarto dela, e Mary a acompanhou. Ela entrou, sentou na cama e desabou em choro. Por que ela tá fazendo isso com a gente? Ela é minha melhor amiga. É minha irmã. E por que nem ao menos ela liga pra dizer onde que ela tá? E que tá tudo bem? Mary a abraçou, a confortou, sofrendo não apenas com o desaparecimento de sua filha, mas também com a dor da melhor amiga dela, a quem, lembrando, considerava como uma filha também. No dia 6 de agosto, um mês após o desaparecimento, Sheila postou no Facebook uma mensagem que foi respondida pelo pai da Skylar. Eu quero a minha melhor amiga de volta. Eu te amo, Sheila. Eu também quero ela de volta. Obrigada. Eu também te amo, Dave. Ela voltará para casa em breve. Já no dia 10, ela postou outra mensagem que também foi respondida pelo Dave. Tudo o que eu quero é que a minha melhor amiga volte para casa. Eu gostaria de saber alguma coisa para ajudar a polícia e trazer ela de volta. Mas eu não sei nada. Eu faria qualquer coisa para ter ela de volta agora mesmo. E eu realmente gostaria de saber alguma coisa, como todo mundo acha que eu sei. Volte para casa, Skylar. Já fazem 5 semanas. E isso é demais. Eu sinto a tua falta. Te amo. Aguenta firme, querida. Tenta não deixar essas coisas te abalarem. Eu amo você. Tem sido difícil, mas estou tentando. Te amo. Os meses se passaram sem que houvesse qualquer movimentação online do celular ou ao menos movimentação bancária por parte da Skylar. Internamente, os investigadores já haviam descartado a possibilidade dela ser encontrada com vida. Uma das hipóteses era de que a garota tinha tido uma overdose em uma festa qualquer e que as pessoas que lá estavam teriam entrado em pânico e se livrado do corpo. No entanto, nenhuma evidência que corroborasse com essa ou qualquer outra hipótese foi encontrada para que ao menos uma linha investigativa pudesse ser feita. A polícia local simplesmente não conseguia avançar e então, a partir de setembro de 2012, o FBI foi acionado. Para os novos investigadores, Rachel parecia estar desconfortável com a situação, enquanto Sheila não apresentava nenhuma emoção ao conversar sobre o caso. Uma reação totalmente diferente daquele momento em que ela chorava na cama da amiga, na frente da mãe da Skylar, sem entender o que estava acontecendo. Já segundo novos depoimentos de colegas da escola, Skylar e Sheila estavam tendo muitas brigas semanas antes do desaparecimento, e várias pessoas tinham testemunhado discussões calorosas entre as duas, como também entre elas e Rachel. Os estudantes ressaltaram ainda as mensagens um tanto quanto intrigantes que Skylar postou dias antes de desaparecer. Mensagens essas que eu já apresentei aqui, mas analisando elas agora, a gente consegue sentir um pouco mais de que algo tenebroso pudesse estar por trás disso. Tem alguma coisa em você que eu simplesmente não suporto. Pessoas podem ser muito cruéis por absolutamente nenhuma razão. Realmente não precisa de muita coisa pra me irritar. Você fazer esse tipo de merda é a razão pela qual eu nunca vou confiar totalmente em você. O FBI também descobriu que, na verdade, eles apenas ressaltaram uma evidência que foi destratada pela polícia local na época, que poucos dias antes de desaparecer, Skylar tinha postado um vídeo em que as 3 amigas estavam brincando de um jogo meio bizarro de perguntas e respostas. No vídeo, Sheila perguntava para Skylar e Rachel de que forma elas preferiam morrer, asfixiadas ou com um tiro. Ambas responderam que preferiam tiro. Em seguida, perguntou se elas preferiam morrer afogadas ou sufocadas, e ambas responderam sufocadas. Naquele momento,
Todo o foco da investigação estava sobre Sheila e Rachel. As garotas foram chamadas para interrogatório várias vezes, até o ponto do pai da Skylar, o Dave, falar publicamente em defesa das garotas, principalmente da Sheila, que era como uma segunda filha para eles. Dave pediu que a polícia deixasse as meninas em paz, que elas estavam sofrendo muito e que aquela perseguição, aquela insistência em incriminá-las era uma perda de tempo. Ocorre que, no curso da investigação, o FBI tinha motivos bastante firmes para desconfiar das duas, e essa desconfiança começou por causa de uma inconsistência de informações fornecidas por elas mesmas. Lembram que as imagens das câmeras mostram um sedã branco chegando e estacionando perto da casa da Skylar à 00:30 e que 5 minutos depois Skylar aparece, entra no carro e vai embora? Segundo o depoimento das meninas, elas foram sim na casa da amiga para buscá-la para sair, conversar e fumar, mas elas disseram que foram lá às 11 da noite e que a trouxeram de volta para casa antes da 00:30. Nesse retorno, elas tinham parado o carro numa quadra antes da casa dela, porque as três estavam preocupadas que o barulho e a luz do veículo pudessem chamar a atenção dos pais dela. Estava claro que os horários não batiam. A última imagem da Skylar era dela entrando no carro à 00:30 e não às 11 da noite. E depois disso, ela não é mais vista em momento algum num suposto retorno. A pressão da comunidade local sobre as duas garotas só aumentava, porque as pessoas estavam convencidas de que elas sabiam mais do que o que estavam revelando. Mas ao mesmo tempo, Dave e Mary não conseguiam acreditar na mínima possibilidade da Sheila estar envolvida nisso. No dia 28 de dezembro, ainda em 2012, 6 meses após o desaparecimento, o serviço local de emergência recebeu uma ligação de Patricia Shelf, a mãe da Rachel. Patricia estava desesperada e relatou que não conseguia mais controlar a filha. Ela disse que Rachel estava em colapso nervoso, fora de si, gritando que queria morrer, batendo nos pais, não sabia mais o que fazer para contê-la. Aquele teria sido apenas mais um dos muitos episódios de surtos que Rachel teve nos últimos meses. Após esse evento, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica. 6 dias depois, no dia 3 de janeiro de 2013, ela saiu da clínica, foi direto ao encontro de um advogado e confessou para ele que ela estava diretamente envolvida no desaparecimento da Skylar. O advogado então a levou para uma delegacia para formalizar um depoimento. A polícia esperava que ela fosse apenas revelar um segredo importante, como Skylar fugiu com alguém ou tivesse morrido de overdose. Mas o que ela relatou deixou eles em choque. Sem rodeios, Rachel disse: Eu e a Sheila esfaqueamos a Skylar até a morte. Segundo Rachel, ela e Sheila começaram a planejar o assassinato da amiga apenas 4 semanas antes dele acontecer. Ela disse que após Sheila ter voltado de uma viagem de 1 semana com a Skylar, as duas estavam muito irritadas uma com a outra, tinham brigado muito durante o passeio, que nesse retorno Sheila chegou decidida que Skylar precisava morrer e de uma maneira pela qual ela não sabe como, Sheila a convenceu de executar um crime. As duas pensaram cuidadosamente nos mínimos detalhes, desde o tipo da roupa que usariam, o local do ataque, as facas de cozinha que pegariam em suas casas, como se livrariam do corpo, dos itens, além de combinarem gestos e sinais que usariam para se comunicar durante o dia da execução. Na madrugada do dia 5 para o 6 de julho, as duas buscaram Skylar de carro sob o pretexto de conversarem e fumarem. Dirigiram por meia hora até uma região de floresta na fronteira com o estado da Pensilvânia, a cerca de 45 quilômetros. As três saíram do carro e, no momento oportuno, conforme combinado, Sheila contou até 3 e as duas começaram a esfaquear a Skylar. Em total desespero, Skylar tentava se defender e, em certo ponto, chegou a tomar a faca da Rachel e acertá-la na perna, mas essa reação não foi o suficiente para impedir que o ataque continuasse. No total, Skylar recebeu pouco mais de 50 perfurações em várias partes do corpo.
Elas planejaram enterrar o corpo da Skylar ali mesmo, em uma cova, tinham levado uma pá, mas o terreno era muito duro, composto por pedras, e por isso elas não conseguiram cavar. Então, de última hora, resolveram abandonar o corpo e o celular da Skylar ao lado de uma árvore e cobriram com galhos, folhas e pedras. Em seguida, tiraram as roupas ensanguentadas, as colocaram na mala do carro, vestiram roupas limpas, colocaram as roupas e as facas usadas dentro de um saco plástico preto, jogaram as evidências no lixo e voltaram para casa como se nada tivesse acontecido. Ao ser perguntada pelos policiais sobre a motivação, Rachel disse simplesmente que elas não gostavam mais da Skylar e que não a queriam mais como uma amiga. Rachel acompanhou os policiais até o ponto onde o corpo foi deixado. Restos mortais, quase que apenas esqueleto, foram encontrados, mas precisavam ser encaminhados para análise e confirmação de DNA antes que qualquer anúncio fosse feito. Após a confissão, a estratégia da polícia foi manter a colaboração da Rachel sob sigilo absoluto enquanto os procedimentos finais da investigação avançavam. Através de um acordo estranho, por sinal, Rachel não foi presa naquele momento. Nem a amiga Sheila e nem os pais da Skylar souberam da confissão. O acordo era um tanto quanto arriscado, onde Rachel ficaria em liberdade, mas colaborando totalmente com a investigação e se entregaria voluntariamente à polícia quando eles conseguissem obter evidências irrefutáveis para incriminar a Sheila. Em troca, ela receberia uma pena reduzida. Somente no dia 13 de março, pouco mais de 2 meses após a confissão da Rachel, as autoridades confirmaram oficialmente que os restos mortais eram da Skylar. Sheila, sem saber do verdadeiro status da investigação e tentando manter as aparências, postou 3 mensagens no Twitter. Esse é o pior dia da minha vida. A dor é real. Descanse em paz, Skylar. Você sempre será minha melhor amiga. Eu sinto tanta saudade que você nem pode imaginar. 1 mês e meio depois, no dia 1º de maio, ou seja, 10 meses após o crime, depois da polícia conseguir uma prova física irrefutável, a presença de sangue da Skylar na mala do carro da Sheila, eles puderam finalmente emitir os mandados de prisão para as duas. Rachel se entregou voluntariamente, como combinado, e Sheila foi detida enquanto almoçava com a mãe em um restaurante. Em sua audiência de custódia, Sheila aparece sorrindo, com cabelos longos e soltos. Na ocasião, ela se declarou inocente. Sendo assim, o caso teria que ir para júri popular, o que deixou a família Nice devastada, porque todos os detalhes horríveis do assassinato seriam expostos no tribunal. Para o julgamento, havia ainda uma importante questão não respondida e que continuava a intrigar os investigadores. Qual teria sido o real motivo para um crime tão brutal? A justificativa que tinha sido apresentada pela Rachel parecia muito frágil. Não fazia sentido planejar o assassinato de uma amiga apenas por não quererem mais a amizade dela. Até que uma anotação no diário da Skylar, que foi encontrado pouco tempo depois disso, levaria a polícia a uma conclusão surpreendente. No dia 21 de agosto de 2011, 11 meses antes do ocorrido, as 3 amigas estavam reunidas na casa da Rachel para uma noite do pijama. No entanto, elas pegaram escondido algumas bebidas alcoólicas e se trancaram no quarto. As 3 beberam além da conta, até que, num certo momento, Rachel e Sheila começaram a se beijar e a ter contatos íntimos. Skylar ficou surpresa, constrangida até, porque ela queria sair do quarto, mas precisou permanecer lá, porque se saísse, a mãe da Rachel poderia descobrir que as meninas estavam bêbadas. Skylar não fazia ideia de que as 2 amigas estavam envolvidas dessa maneira. Elas tinham guardado esse segredo de todas as pessoas e disseram para Skylar que ela jamais poderia revelar isso para alguém. Foi depois dessa data que as 3 eram frequentemente vistas discutindo na escola ou trocando farpas pelas redes sociais. Depois faziam as pazes, voltavam a ser amigas, mas dias depois os conflitos ressurgiam. Aquela amizade de fato estava abalada. Até que em 11 de junho de 2012, um mês antes do crime,
Skylar e Sheila fizeram uma viagem juntas que durou uma semana. Foi uma prova de fogo para a amizade delas e nada saiu como esperado. Ao invés de se reconectarem, as duas brigaram muito. Diante da revelação trazida pelo diário, que se conectava com o início das brigas presenciadas pelos colegas da escola e com o depoimento da Rachel em relação a uma viagem que as duas tinham feito juntas, a polícia fechou a hipótese sobre a motivação do crime. Sheila e Rachel teriam assassinado a amiga para eliminar a possibilidade da Skylar revelar aos outros a verdadeira natureza da relação delas. Vale ressaltar que essa era uma hipótese e que Sheila e Rachel nunca assumiram qualquer relacionamento desse tipo. 8 meses após serem presas, as duas compareceram ao tribunal em audiências separadas, para serem julgadas como adultas, mesmo sendo menores. No dia 24 de janeiro de 2014, Sheila, surpreendentemente, trocou sua declaração e se considerou culpada por assassinato em primeiro grau. Por conta disso, aquele processo longo de tentar comprovar a responsabilidade dela no crime aconteceu muito rápido. Sheila recebeu uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de condicional após 15 anos, o que significa que ela estará elegível a condicional a partir de 2028. Ela não demonstrou qualquer emoção ao ouvir a sentença e se recusou a falar diretamente aos pais da Skylar para se desculpar ou, ao menos, demonstrar arrependimento. No mês seguinte, foi a vez da Rachel aparecer ao tribunal. Como ela tinha se declarado culpada, o processo dela foi muito mais rápido e, em fevereiro, ela se fez presente apenas para ouvir a leitura da sentença. Como efeito de sua confissão e colaboração durante o processo, ela foi condenada por assassinato em segundo grau e sua pena foi reduzida, 30 anos de prisão, sendo elegível à liberdade condicional após 10. Ou seja, a partir do dia 1º de maio de 2023, ela poderia ter o direito à liberdade condicional. Diferente de Sheila, Rachel estava muito comovida. Ela se dirigiu aos pais da Skylar e falou com eles chorando. Eu sinto muito, muito mesmo. Não sei se existe uma maneira adequada de fazer este pedido de desculpas, porque não há palavras para descrever a culpa e o remorso que eu sinto todos os dias. A pessoa que fez isso não era quem eu sou de verdade. Eu machuquei a família da Skylar e todos aqueles que a amavam. Eu machuquei meus pais e envergonhei minha família. Eu feri meu Senhor e peço que Deus traga paz para a Skylar e para toda a família dela. Eu rezo todos os dias por todos os envolvidos e como também rezo todos os dias pelo perdão. Após isso, Rachel chorou por longos minutos enquanto seu advogado fazia as declarações finais. Em maio de 2023, Rachel teve a primeira audiência para o pedido de liberdade condicional. Para fazer o pedido, todo solicitante deve explicar os motivos pelo qual eles merecem a confiança do Estado para poderem ser liberados e se reintegrarem à sociedade, e o que é feito por muitos nesse caso é ser o mais sincero possível. E pela primeira vez, depois de mais de 10 anos do crime, finalmente se obteve uma confirmação sobre o motivo. Rachel assumiu que estava em um relacionamento íntimo com Sheila e as duas tinham medo de que a Skylar revelasse o segredo. Depois que ela, a Skylar, soube sobre o relacionamento entre Sheila e eu, houve tensão entre todas nós. Tudo ficou hostil e, às vezes, violento. Em nossas mentes adolescentes, não sabíamos como lidar com o conflito. E só queríamos que tudo aquilo acabasse. Pelo fato de ter se declarado culpada desde o começo, de ter ajudado a polícia na investigação e apontado o local onde o corpo da Skylar estava, era esperado que o seu pedido da condicional fosse aceito. Contudo, ele foi negado. Dave e Mary tentaram se curar e seguir a vida depois da trágica perda da única filha. Em honra à memória da Skylar, eles trabalharam para ajudar na aprovação da Lei Skylar. Por essa lei,
Agora é autorizado que sejam emitidos Amber Alert para todos os menores desaparecidos e não apenas para os que tiverem sido supostamente sequestrados. Essa lei foi aprovada, mas está em vigor apenas em West Virginia, o local onde tudo aconteceu. Os pais da Skylar também fizeram um belo memorial na área da floresta onde o corpo foi encontrado e, na inauguração, ele declarou: Algo terrível aconteceu aqui, mas eu queria pegar essa coisa horrível e tentar transformá-la em algo bom, um lugar de paz, onde as pessoas possam vir, refletir, se lembrar da Skylar e da boa menina que ela era. Sheila e Rachel seguem cumprindo pena, juntas, no Centro Correcional Laken de West Virginia.